muito grande. Alguns amigos em comuns também me apresentaram uma mulher que me seguia nas redes sociais e que comentava algumas coisas e que tinha passado por uma tragédia muito grande, que veio a ser a minha esposa. Mas até então você não era pastor ainda. Não, eu já pastoreava, Já sim. pastoreava, Eu, tá. em 2009, eu terminei a faculdade e já cuidava da Tá, igreja. tá, E aí, eu caso em 2013, tá. Com quantos anos? com 33. 33. E em 2016, eu acordo no hospício. 3 anos. 3 anos e... É, 3 anos e... É isso aí. 3 anos e pouco. É, porque Caramba. teve um ano de namoro também. Então você casa em Eu caso em novembro de novembro 2016 e 2013. 13. E dia 14 de junho de... Hoje, faz 5 anos que eu saí do hospício. É mesmo? Hoje, dia 23. Hoje é dia 23? Faz 5 anos Caramba. que eu fui resgatado do hospício pela minha mãe, que conseguiu me localizar e me retirar de lá. Mas espera que a gente tá... Como você foi parar no hospício? Então, É a lacuna que eu tô... é o elo perdido. O elo perdido agora. Eu tava num casamento que eu acreditava que era incrível. Fazia vídeos para casados, dava palestras para casados, para solteiros. Eu estava extremamente realizado. Eu tinha, como eu tenho uma facilidade muito grande de administração, eu tinha pegado tudo aquilo que eu produzia, mais do que minha esposa produzia, e eu transformei isso num império. De grana? De grana. Ah, é? Sem usar dinheiro de igreja. Eu nunca recebi da igreja. Caramba. Nunca recebi um centavo de igreja. Nunca aceitei. Eu desafio qualquer pastor de qualquer ministério dizer que me chamou para pregar e me Você pagou. cobrou. Nunca. Eu pedia livros, venda de livros. Vende meus livros aí. Tá. Entendeu? Só que os meus livros vendiam tipo 10, 15, 20 mil. Eu era assinante da Planeta. Eu era autor da Planeta. Eu era numa categoria dos excelentes, junto com o Fábio, junto com Augusto Cury, essa galera. E aí eu construí um império muito grande. Só que eu comecei a adoecer, a passar mal, e a inchar muito. E alguns meses antes de tudo acontecer, a minha ex, ela dizia assim, olha, e se acontecer alguma coisa com você? Mas você estava inchando por quê? Por estresse de trabalhar muito ou não? Eu tenho as desconfianças, porque um dia, por exemplo, a minha boca começou a sangrar, eu tive que ir pro hospital e acharam um pó de vidro. Caramba. Eu achei que era cozinheiro e mandei a cozinheira embora. Mas eu não tenho provas, então não vou fazer sequer sugestões. Sugestões. Mas fato é que eu comecei a inchar, ficar anêmico, adoecer, e eu tinha uma vida super saudável. Inclusive, minha ex é muito amiga da Flor de Lis. Não sei se você conhece. Muito amiga. Eu conheço. E aí, inclusive a Flor de Lis prestou todo o apoio a ela quando isso aconteceu. Aí, construímos o império e tal. E quando Bem sucedido. Pouco antes disso tudo acontecer, ela começou. E se acontecer alguma coisa com você? Símbolo da família feliz, né? Símbolo de uma família margarina e tudo mais. E se acontecer alguma coisa com você? Você viaja tanto, você tá doente, a gente vai ficar desamparado. A sua família que mora lá em Minas vai ter metade de tudo, eles nem vão saber usar. Caramba. Eu dizia, porque eu casei pra morrer casado. Eu dizia, ué, mas não tem problema, passo tudo pra você. E aí eu fui comprando as coisas no nome dela. Caramba. Mas não foi suficiente. 18 dias antes de tudo acontecer, ela me propôs alterar o regime de comunhão do casamento. Que era? Era comunhão parcial. Tudo que nós construímos depois era nosso. Antes era individual. Para separação total. Porque tudo já estava no nome dela, e agora com separação total, caso houvesse um divórcio, ela ficaria com tudo. E aí você eu falei, topou? Não topei, eu faço um testamento e deixo para você. Mas isso criou um pânico na casa, porque ela não aceitou e começou a brigar e não sei o quê. Aí ela dizia que era pela faculdade da família dela, porque eles tinham uma faculdade que herdaram do pai, a Faculdade de Toledo de Araçatuba. Só que ninguém fala que, por exemplo, quando eles herdaram a faculdade tinha 41 milhões de dívida. Entendeu? Quando eu conheci ela morava de aluguel, tinha um carrinho ferrado, entendeu? E foi comigo que foi morar numa casa imensa de 1.000 metros de quintal, com um jardim lindo, num condomínio, lá no condomínio mais top do Rio, do bairro. Então, assim,
Aí ela não topou e começou a ter muito problema. Tá ok. Eu continuei cumprindo a minha agenda. Eu vim aqui para São Paulo e fiz um final de semana de conferências. Fui para Sorocaba dia 10 e no dia 11 eu estava em Campinas, na Nazareno de Campinas, aonde eu preguei sobre Jó. Dia 11 de junho de 2016, eu preguei sobre Jó e eu falei assim, eu louvo a Deus por não ter passado o que Jó passou. Eu disse isso. Pra quem não sabe, a história de Jó é bizarra E também. eu complementei, se Deus me fizesse passar pelo que Jó passou, eu negaria Deus. Caramba. Até hoje eu peço essa pregação para essa igreja, eles se recusam, eles tiraram do ar e se recusam a me enviar. Nazareno Central de Campinas. Pô. Era a prova do que eu preguei e 3 dias depois eu tinha perdido tudo e acordei no hospício. Isso foi dia 11 de junho de 2016. Eu viajei a noite inteira de São Paulo para o Rio para chegar dia 12 de junho, que era dia dos namorados, era um domingo e era aniversário dela, que fazia aniversário no dia dos namorados. Então nós comemoramos na igreja, com ceia, com crianças, festividades, não sei o quê, fomos almoçar, todo mundo feliz comemorando. Dia 12 de junho. Dia 13, eu vou pra empresa, acordo, vou pra empresa, porque eu tava em viagem, vou pra empresa organizar, chego em casa... Você tinha uma empresa? O que que era? A Peregrino era minha. É porque a gente tá na justiça ainda. É muita coisa que eu perdi. Caramba. É muita coisa. A Peregrino era sua e de quem? Só minha. E por Só que você minha. tá brigando, então? Porque ela tinha procuração de plenos poderes, né? Eu perdi até o INPI, eu tô na justiça até pela minha marca. Caramba, no INPI também estão contestando. Qualquer pessoa que comprar os meus livros antigos, que não são depois desse, os direitos não vão pra mim. Só pra você ter ideia. Caramba. Então essa editora aqui vai reimprimir todos os meus livros antigos, relançar com uma versão estendida pra eu poder ter direito do que eu escrevi. Que absurdo. Com detalhe que eu montei uma empresa pra ela deter os meus direitos, pra eu não ter que dar direitos pra outra empresa. Eu montei uma empresa pra administrar as minhas coisas. Certo. Entendeu? Era isso, basicamente. Caramba. Aí eu contratei um advogado pra gerenciar só as coisas da empresa. E esse advogado tava lá junto com a minha ex. É complicado. Mas aí 12 de junho... Tá, 12 de junho, então a gente tava na igreja se festejando. Dia 13 eu vou pra empresa pra cuidar de tudo. Dia 14, eu acordo, ela fala, a gente tem que conversar. Dia 14 uma terça-feira. Cara, essa frase... A gente tem que conversar. Essa frase já gela... Então, não é, mas gela quando você tem uma pré-experiência com um pito. Exatamente. Eu não sei se aqui chama isso. Quando chama a atenção de alguém, vai te dar um pito. Também, mas a gente... Eu sei o que significa, mas a gente não usa pito. Usa outro palavrão? Coça. Não. Coça vou chamar a sua atenção. Pito. É uma... Então, quando os pais falam a gente tem que conversar... Então, mas quando você não tem essa pré-experiência, a gente tem que conversar de boa. Então tá, eu vou pra empresa, no final a gente conversa. Quando eu cheguei, os funcionários não estavam em casa. Eu tinha jardineiro, motorista, governanta e alguém que fazia lá. Eles não estavam em casa. E 2 babás. Não estavam em casa, a criança também não estava. E ela sentou no sofá e falou, olha, tem uma coisa pra contar. A criança foi estuprada. Peraí, mas quem é essa criança? O filho dela. Ela tinha um filho de outro casamento? Ela tem um filho do primeiro casamento. Que quantos eu anos? criei. Eu criei. Eu peguei, ele nem falava. Caramba. Eu começo a tremer, né? É porque eu ainda sinto muita... Mas calma, vamos... E aí, a primeira palavra que ele disse foi papai. É mesmo? Caramba, Então, Entendeu? quando você começou o relacionamento com ela, ele tinha quantos anos? 2 anos. Tinha acabado de fazer 2 anos. Caramba. Ele fez 2 anos em outubro. Dia 10 de outubro. 11. E isso aconteceu? Ele tinha quantos anos? 5. 5. Tá. Aí ela fala... No entanto, que a denúncia, ela disse que eu enfiei um pulso nele. Caramba, velho. E a criança nem sentiu dor, não sangrou nada, entendeu? Aí ela vai mudando o diálogo porque as pessoas começam a questionar. Tá. E ela diz, a criança foi estuprada. E eu levanto desesperado e falo assim, cadê a câmera? Porque eu já tinha participado de Rodrigo Faro, já tinha participado de Raul Gil, já tinha participado de um monte de programa que tem pegadinha. E você pensa assim, pô, uma pegadinha extremamente de mau gosto. Exatamente. Mas Quem o vai que fazer uma pegadinha? poderia, sei lá, para uma pessoa que já tinha participado de tanto programa, talvez, sabe, tirar a pessoa do sério.
Eu levanto e falo, tá bom, pode sair, pegar dinheiro. Porque era ridículo. Era ridículo. E não tinha câmera. E aí eu fico estatalado e eu digo, aonde ele tá? Ele Tá no bem, hospital. tá no hospital. Cadê a polícia? Vamos pra polícia agora. Como tá, quem foi? Porque nesse lado você esquece que você é pastor. E ela falou, não, quem estuprou foi você. Eu falei, você tá brincando? E aí ela não me deixou falar. Ela falou, não, foi você, eu tô saindo de casa, na sexta-feira eu volto. Isso era terça-feira. Aí eu, peraí, você tá dizendo que sou eu? E você vai voltar sexta-feira? Você vai sair? Você vai fazer o quê? Entendeu? Você não tá na polícia, você não tá me... Sabe? Se eu descubro que alguém estupra meu filho, eu quebro a pessoa no meio, depois eu pego a pessoa quebrada, levo pra polícia, entrego e me entrego. Entendeu? Mas não fala, vou pensar o que eu vou fazer. E aí eu subi, né, pro andar das suítes e ela tomava muito remédio controlado. Eu peguei um dos remédios dela. Eu liguei pros líderes dela, pra cobertura espiritual dela, né, de Dallas, e falei assim, olha, aconteceu isso, ela foi influenciada, ela tá maluca, me ajuda, liga pra ela, porque não faz sentido. E eles falaram, a gente não vai se envolver. Porque eles já estavam fazendo parte de tudo isso. Já tinha sido programado. Foi uma coisa construída durante, segundo o Ministério Público, 4 meses. Entendeu? E aí eu pego os remédios dela e tomo. E uma pessoa que não está acostumada a tomar remédio para dormir, quando você toma, você apaga. Só que antes eu deixei 2 bilhetes. Porque eu, escritor, e eu tenho mania até hoje, meu namorado, eu deixo bilhete espalhado pela casa. Eu escrevi 2 bilhetes. Um para ela, eu amo vocês, não fiz isso, jamais faria algo assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. E escrevi um outro bilhete para os funcionários, dizendo o nome deles e falei, olha, eu tomei um remédio para dormir, tá tudo bem, faz as coisas da casa. Esse bilhete dos funcionários, eles ragaram, sumiram. O bilhete dela, eles pegaram, botaram no chão da sala, pegaram vários comprimidos, derramaram, porta-retratos, abriram a Bíblia, tiraram foto e disseram, ele tentou suicídio. Caramba! Quem investigou tudo e chegou nessa linha do tempo, porque eu nem vi isso, foi o Ministério Público. Mano, que doideira, Só que aí, eu de manhã cedo, eu estou... Ela saiu de casa Saiu mesmo? de casa. E levou ele? E levou ele e avisou os funcionários. Eu vou chegar no complô dos funcionários. Aí, no dia seguinte, os funcionários chegam para trabalhar, eu estou dormindo fortemente por causa dos remédios, eles chamam uma ambulância e me levam para um hospital público. Quando eu chego no hospital público, eu fico em observação, mandíbula. E algumas horas depois eu recebo um atestado médico dizendo, olha, ele tá bom, ele não precisa sequer de lavagem. Ele tá tranquilo, pode ir pra casa. Lavagem é quando tem que tirar o que tá dentro porque tá fazendo mal. Porque assim, eu não tomei comprimido, eu tomei gota. E na cena do crime tá cheio de comprimido, é um negócio surreal, assim. Tá. E aí não fez nem lavagem, e aí eu recebo um laudo dizendo, olha, ele tá em perfeitas condições, pode ir pra casa. Você acordou num quarto ou no... Não, eu levantei, eles me levantaram, eu desci a escada de casa, eu pedi, traz aquele casaco, porque era junho, então tava frio, eu tava grogue, mas tava consciente. Entendi. E aí o meu motorista fala, não, como ele foi comigo na ambulância, eu não ia voltar de carro. Eu falei, chama um táxi, não existia Uber em 2016. E aí ele falou, não, a gente tem que voltar de ambulância. Eu falei, mas voltar de ambulância por quê? Ele, não... A sua esposa pediu, você tem que voltar de ambulância. Você vai desconfiar do seu motorista? Claro que não. Você vai desconfiar da sua esposa? Não, então vão de ambulância. Chegou a ambulância, entrei na ambulância. Do hospital para minha casa era uma reta, chamada Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Não tem buraco, não tem quebra-mola. Você faz em meia hora. Eu tô dentro da ambulância deitado, porque você tem que ser carregado deitado na ambulância. Tá lá, e tá andando, e tá dando tempo, e não chega. De repente começa uma estrada esburacada, e não sei o que, e solavanco, eu falo, o que é isso? Não tem buraco, eu faço essa estrada aqui todo dia. Ah, não, teve um acidente na avenida, a gente tá fazendo atalho. Mas que atalho é esse que não chega a lugar nenhum? Aí eu ameaço, quero sair daqui. Quando eu levanto da ambulância, alguém aplica uma injeção em mim. Eu acordo, no dia seguinte, amarrado, nu, numa maca metálica dentro de um hospício. Caramba, velho, isso é muito filme, cara. Total. Eu já vi o Tom Cruise nisso. Você não vê o Tom Cruise? Quer saber de uma coisa? O meu motorista era amigo dela há mais de 20 anos e a gente não sabia. Caramba, cara. O Ministério Público descobriu. Então, tô tentando pensar com a cabeça dela.
volta de ambulância, porque ele, em algum momento ele vai reagir, vai se ligar que não tá indo pro caminho e tal. A gente aplica esse negócio, porque era o único jeito. Se ele voltasse como motorista ou de táxi, não teria essa desculpa para colocar ele no hospício. Aí entrou no hospício com tentativa de suicídio. Só que, segundo a lei, Mas você como só. que prova isso? Então, segundo a lei, você só pode ser colocado numa clínica psiquiátrica depois de ficar 24 horas num hospital e ter um encaminhamento médico. Algum médico fala, ó, Ele realmente, precisa isso. Não teve. Eu não tinha. Pelo contrário, eu tinha um laudo dizendo que eu estava bem, que eu não representava perigo. Segundo, mesmo com isso, depois de 72 horas que você está numa clínica psiquiátrica, você, por lei, precisa que a família autorize ou o Ministério Público entenda que você representa um perigo para si ou para outro. É. E aí sim você pode ficar lá. Isso não aconteceu. Eu fui mantido lá por 8 dias até minha mãe me localizar em sequestro e cárcere, sob torturas pesadíssimas. Então, mas como que conseguiram isso? Existe uma coisa, talvez a gente não tenha tanto, chamada dinheiro. Ah, tá. Eu tenho todos os comprovantes de quanto ela pagou, anexado no processo que eu movo contra ela e contra essa clínica por sequestro e cárcere privado, inclusive o comprovante do que ela pagou para ambulância, do que ela pagou para o médico, sabe? Caramba. Eu tenho tudo. Eu tenho filmagens, gravadas, tenho tudo. Então, cara, então foi um esquema muito bem pensado, não foi assim? A mãe dela tinha passado Ah. grande parte da vida internada numa clínica psiquiátrica por distúrbio. Então ela já conhecia como funcionavam as Entendi. coisas. Caramba, eu não sei se eu pergunto agora, mas me interessa muito saber como começou isso, da onde ela tirou a ideia de vou reunir com umas pessoas e vou tramar tudo isso. Você já tem essa resposta ou não? Então, Porque você falou que foram 4 meses a de... gente tem elucubrações. O Ministério Público ele traça a linha do tempo por perguntas que ela fazia e por testemunhas que durante esse período de 4 meses disseram diante do juiz que ouviram dela a seguinte expressão: eu não vou me separar, eu prefiro que ele morra. Ou a expressão: ele morre, mas eu não divido os bens. Caramba. Ou, quando aconteceu, também pessoas disseram, e tem um vídeo dela dizendo, ou ele morre na cadeia, ou ele morre no hospício. Eu posso ser muito ingênuo, mas eu não tô entendendo o quê. Ela tinha tudo, ela tinha muito dinheiro. Isso aconteceu em junho. Em setembro foi a audiência. Ela já estava com outro homem. Ah, tá. Em maio, ela casou. E não tinha sido esse homem e nem o que ela teve depois. Foi um quarto. Em um período de menos de um ano, ela colocou 4 homens dentro de casa para uma mãe que diz que o filho foi estuprado. Caramba. Com detalhe, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. Como que uma mulher, 2 meses depois, aparece publicamente com um namorado, não tinha nem saído do divórcio? Caramba. Ou seja, que não era nenhuma pessoa que eu conhecia, não pode dizer assim, poxa, era alguém conhecido, já tinha... Não, ela conheceu... Ela leva a crer que né, eu era boi pra caramba. Exatamente. Entendeu? E aí você acorda no hospício. Eu acordo num hospício, amarrado, seminu, né? Porque eu tava de cueca. E você tinha uma ideia temporal de quanto tempo tinha passado ou você tava Não, totalmente... quando eu vi a cena, o que eu achei? O que uma pessoa com uma situação favorável do Rio de Janeiro, quando acorda num local amarrado, acha? Você foi sequestrado. É, com certeza. Então eu achei que eu tinha sido sequestrado e eu comecei a me agitar, ia gritar, ia chamar. E aí vinham as pessoas e disseram que eu não tinha sido sequestrado. E eu falei, então, liga pro meu assessor. E aí começou, você não tem assessor? Como assim eu não tenho assessor? Eu dava o nome, CPF do cara. Não. E aí começou o discurso seguinte, você não é Felipe Heidrich. Nós achamos você na rua, você é um indigente. A gente te trouxe aqui para te livrar de você mesmo. Nessa sala que eu estava, tinha muitas pessoas muito loucas, que esfregaram fezes, que tacavam as coisas, bem bicho de 7 cabeças. Total. E aí tinha uma televisão ligada no máximo, chiando. Eles aplicavam drogas o tempo inteiro. Caramba. E uma pessoa ficava 24 horas. Eu acordava, tinha alguém falando, eu dormia, alguém falando, dizendo assim, você não é Felipe Heidrich, nós te achamos na rua, você representa um perigo pra você, você não tem nada, você é um indigente, não sei o quê. É uma lavagem cerebral. Muito tempo depois, eu descobri que isso foi uma técnica inventada pelos nazistas na Segunda Guerra chamada gaslighting,
que é como você implanta memórias falsas numa pessoa para que ela esqueça quem ela foi e ela se torne uma outra pessoa. Conclusão, diante de tantas drogas, e foi tão problemático isso, porque ninguém sabe, mas quando eu estou na cadeia depois, eu estou passando pelo período de abstinência de droga. Imagina durante 8 dias, a pessoa injetar, te dopando, o seu organismo é uma bomba atômica. Exatamente. Eu fiquei cheio de manchas pretas no corpo por causa disso. E aí, no 8º dia, a gente está falando, 8º dia, há 5 anos atrás, hoje, dia 23. Mas nesses 8 dias você não viu ninguém próximo a você? Não. Ninguém era... Ninguém. Ninguém. Nem ela? Não. E você tava começando a acreditar que você não era você ou no não? 8º dia, eu tava cortando bandeirinha de São João. Caramba. Entendeu? E eu sou sua cabeça tava vazia? Não tenho pra onde ir. A única coisa que às vezes vinha assim, que me dava a intenção de que era mentira, é porque eu sabia muita coisa da Bíblia de cor. Eu sei muita coisa da Bíblia de cor. Então e eu ficava essa parada? Funciona? É pesado o negócio. Não, mano, isso é muito real. É droga, agora, é gente implantando coisa na sua cabeça. E som. E um barulho. som... No entanto que eu tenho um TEPT. Dependendo da frequência que você liga qualquer coisa perto de mim, te aciona. Eu congelo, começo a tremer, suar, entendeu? Sensação de desmaio, e aí eu revejo tudo como se estivesse acontecendo. Soldado Invernal. É o Soldado Invernal, cara. Soldado Invernal, velho, da Hydra. Os caras usaram a técnica da Hydra. Isso é muito real, tá? É tipo de um gatilho é a frequência. Cara, é tudo... Isso é muito real e na internet tem muito isso. Caramba. Só que as pessoas acham que não é usado hoje. Os nazistas faziam isso com prisioneiros, talvez. Não sei. Eu sei que a técnica foi refinada com eles. Caramba. Aprimorada. Então, quando você saiu de lá, você realmente tava... Não, aí no 8º dia, eu tô lá acordando um negocinho, não sou ninguém. Mas às vezes vinha assim, puxa, como é que eu sei tanto texto da Bíblia de cor e ficava recitando na minha mente, se eu não sou ninguém, se eu não sou o pastor... Você não lembrava de sua mãe, seu pai? Lembrava de tudo, lembrava de tudo. Só que como eu não era, eles diziam que isso era... Eu tinha uma dupla personalidade. Isso era um personagem que eu tinha criado. Isso que eu ia falar, acho que você começa a desconfiar da verdade, né? Será que todo mundo diz que você não é você. É. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu fui fazer terapia, eu pedi uma psiquiatra especialista em psicopatas, uma forense especialista em psicopatas, porque eu queria saber se eu era psicopata. Porque me disseram, o mundo diz que eu era psicopata. Os jornais fizeram um levantamento e disseram que em 2016, 95% da população me odiava. Caramba. Eu fui capa de jornais espalhados pelo mundo. Houve um acidente na Alemanha onde um padre estuprou 500 adolescentes em Ratisbona. Eles não tinham a foto do padre, eles colocaram a minha. Tinha cartazes espalhados por todos os lugares do Rio de Janeiro. Psicopata. Quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, eu quero saber se eu sou um psicopata ou se eu tenho dupla personalidade, porque todo mundo diz que eu sou. Só que não tem espaço em branco na minha mente, tá tudo lá milimétrica. Então, em que momento eu cometo tantas atrocidades? Mas isso tá falando depois. Depois. Mas vamos voltar pra linha do tempo. Você sai... Não, aí eu tô lá, 8 dias. 8 dias, no 8º dia, que hoje faz 5 anos, Sei. E aí eu falo assim, você vai ser atendido por um médico. Eu, poxa, que legal, alguém vai falar comigo. Até então não ia só Nada. um enfermeiro lá? Só aplicar das drogas e tinha uma baixinha. Eu fui refém dessa baixinha emocional durante 3 anos. Ela me atormentava emocionalmente e nos sonhos. Caramba. Entendeu? E aí, eles falaram, o médico vai te atender. E aí eu saí do lugar que eu tava. E aí eu descubro que eu tô num lugar, parece um spa. Tem trilha, tem árvores, tem quadra, tem salão de jogos. Você não saía Não, eu tava preso numa cela. Ah, tá. Entendeu? E aí eu descubro que tipo, o lugar é incrível. É a imagem que eles vendem. Sei. Quando eu abro a porta do chalezinho pra encontrar o médico, quem tá lá? A minha ex.
Quando eu vejo a minha ex, o que acontece comigo? Vem tudo. Putz, eu sou o Felipe! É. Caraca! E eu vou com tudo pra abraçar ela. Quando eu vou com tudo pra abraçar ela, dois homens me empurram. Era um advogado e um pastor. Pastor de Palmas, Tocantins, Sérgio Paulo, que também fazia parte de tudo isso, dizendo que eu não podia me aproximar dela. Existia uma ordem de restrição, porque eu estava fazendo mal. Eu falei, não, gente, não tô entendendo. É aquela história ainda do estupro, gente. Ela já viu que isso é mentira, né? Já caiu a ficha. Aí eles pegaram um papel e colocaram assim, pra você assinar. Aí o que é isso? Anulação do casamento. Dizendo que a gente nunca tinha transado e que eu me tornaria celibatário. Ou seja, além de nunca ter transado com ela, eu nunca poderia transar com ninguém, porque senão a história de ter passado 3 anos casado cairia por terra. Porque se eu transo, por que eu não transei? Né? E aí eu ria, né? Porque tipo, a gente vivia todo mês no hospital fazendo teste de gravidez. Porque como ela tinha tido uma complicação, tinha que sempre ter um acompanhamento. Mas a função disso era pra eu não lutar pelos bens. O casamento, não? Não, a função disso é porque naquele momento eu não tinha assinado o divórcio, a mudança de regime de bens. Ah, tá. Então, mesmo que tudo estivesse no nome dela, tudo foi construído depois do casamento. Eu teria direito à metade. Certo. Mas quando o casamento é anulado, é como se não tivesse casado. Então, como tudo estava no nome dela, tudo ficaria com ela. Mas não vale nem a época que vocês ficaram juntos? Não, anulação não. Ah, tá. Anula o casamento, você volta a ser solteiro. Não é divórcio, é anulação. Não é divórcio. Ah, tá. E eu falei, sabe o que eu fiz? O idiota falou, eu não vou assinar isso, porque eu amo essa mulher. Essa é a mulher da minha vida. A gente vai pra terapia, a gente chama ajuda, não sei o quê, porque ela vai descobrir que isso é uma loucura, isso não é impossível. Faz o seguinte, amor, vamos pra casa e a gente conversa. E falou, você não pode ir pra casa. Existe uma ordem de restrição. E se você não assinar isso, a gente vai pra delegacia te acusar de estupro. Eu não assinei. Eles foram pra delegacia me acusar de estupro. Ou seja, uma pessoa que alega que sabia que eu estuprava o filho desde o dia 6... vai prestar depoimento no dia 23. Caramba. Só depois de não conseguir assinar. E ela convence a delegada de que eu sou a pessoa de maior perigo do Rio de Janeiro. A delegada emite um laudo para o juiz dizendo que eu era de, abre aspas, altíssima periculosidade. Fecha aspas, pedindo uma força-tarefa para me caçar. Tipo o Lázaro da época. Porque você tinha saído do... Quando nesse mesmo dia, que eu não assino o papel, eles saem, minha mãe já estava do lado de fora. Eles só foram lá porque minha mãe já tinha conseguido me localizar. Ah, tá. E ela já estava do lado de fora me esperando para me tirar de lá. Então eles tentaram uma última cartada. Pela lei, a minha mãe ia chamar a polícia, ia fazer alguma coisa. Claro. Então tirou de lá, mas eu não podia voltar para casa. Desde aquele dia, eu nunca recuperei, até hoje, absolutamente nada do que eu tinha. Nem móvel, nem carro, mas nem o básico. Fotos, heranças de família, joias, obras de arte, Você nunca mais entrou na sua casa. Eu nunca mais entrei na minha casa. Tudo que eu tenho é o que eu tinha no meu escritório externo. As roupas que eu tenho é o que eu chegava de viagem e jogava a mala no escritório externo, porque eu tinha um escritório dentro de casa. Sim. Mas as minhas coleções raríssimas estavam dentro de casa, as joias estavam dentro de casa, entendeu? Por causa da segurança. Então o que eu tenho é o que estava... Os meus móveis, tirando o Mastral, que fez um levantamento e me ajudou, quase mobiliou meu apartamento. Poxa. O Mastral, ele juntou uma galera e falou, o que que você tem? Cara, Mastral é uma pessoa incrível. Eu falei, então, eu não tenho. Ele falou, você tem cama? Eu falei, eu tenho uma de solteiro. Ele falou, você tem fogão? Eu, não. Você tem geladeira? Não. Você tem sofá? Não tenho. Há quanto tempo você tá assim? 4 anos. O quê? Tem uma igreja na Barra da Tijuca que eu entrei, tinha 400 pessoas, entreguei pro pastor com 6 mil, pedi uma cesta básica pra ele. Sabe o que ele disse? Eu não vou me envolver. Cara, isso deve ser uma... Meu, que absurdo. Você tem ideia de que eu conheço os bastidores do gospel? Não há uma pessoa que eu não conheço as entranhas da minha época, não os que surgiram agora de 4 anos pra cá. Você deveria conhecer todo mundo. Todos eles excluíram absolutamente tudo sobre mim nas redes sociais, me vídeos. bloquearam e simplesmente fizeram de conta que eu não existi. E mesmo depois que eu fui absolvido em todas as instâncias por unanimidade, essas pessoas sequer me ligaram para dizer, ô Strume, me desculpa, porque crente não pede perdão.
Cara, isso eu não entendo. Eles pedem perdão pelo pecado dos outros, Não deles. mas não deles. Nunca, até hoje. Sabe quem pede perdão? A pessoa que era membro, que estava no banco, que foi levada por toda essa corja a fazer isso. Essas pessoas enchem as minhas internets dizendo assim, me desculpa, me perdoa. Mano, eu não fazia ideia. Eu fui, sabe? Eu não tenho palavras. Eu te xinguei de inúmeras coisas. Eu fiz campanha pra você ser morto. Tinha pessoas que diziam assim, eu tenho... Por exemplo, hoje, né? Vamos lá. Hoje eu tava vindo pra cá, eu selecionei alguns prints. Porque depois que eu assumi bissexual, todo mundo voltou a me atacar. Os crentes voltaram a me atacar. Aí eu vindo pra cá, eu falei assim, deixa eu ver os últimos comentários. Aí tá aqui, ó. Elisa diz... Você é o maior sacerdote de Satanás, totalmente manipulador. Espero que você morra com câncer. Você entra no perfil dela, missionária. Caramba. Maria Dias, você não vai escapar do inferno, seu fresco, e aí diz outros adjetivos, também cristã, né? Aqui. Anne, faço como fez o apóstolo Paulo, entrego você para Satanás. José Augusto, infelizmente você não morreu na cadeia. Espero que você seja preso, estuprado e morto. Cara, a pessoa perde tempo da vida dela pra desejar todos o mal. em nome de Deus. Cara, eu não consigo Só que entender elas não isso. entendem que isso não me afeta mais. Não afeta? Mesmo? Zero. Uma pessoa que sobreviveu ao que eu passei, isso aqui não afeta. O que podem fazer comigo que já não fizeram? O que podem tirar de mim que já não tiraram? Qual dor podem causar que já não foi causada? Não existe. Eu sofri torturas que nunca foram mencionadas porque vão para o livro e para o filme. Eu sofri traições, acusações, um levante religioso, político, financeiro absurdo, sem entender por quê, se eu não representava ameaça nenhuma.